Fala, torcedor alagoano, fala, torcedor alagoana, tudo bem com vocês? Bom, já estamos chegando aí numa reta final de pré-temporada. O CSA joga sábado aqui no Estádio Repelé em Maceió contra o Iguatu, lá de Pernambuco, pré-Copa do Nordeste, primeira partida, jogo importantíssimo. O primeiro jogo da temporada do CSA já vai ser um jogo de extrema importância, porque o CSA joga pré-Copa do Nordeste para se classificar para a fase de grupos, e é muito importante essa fase de grupos do CSA, questões financeiras, também questões de calendário, enfim. Primeiro bom teste também já para o CSA, para esse início, pelo menos esse primeiro quadrimestre aí da temporada, para dar os famosos ajustes e o CSA começar aí de fato a sua temporada de 2024. Bom, o CSA anunciou essas últimas uma semana e meia, alguns reforços. Os últimos aí para nossas análises, muito provavelmente, acho que só deve vir depois do Campeonato Alagoano, só deve vir mais perto da Série C, novos jogadores, um novo pacotão de reforços, mas vamos analisar essas últimas contratações do Azulão para o ano de 2024. Bom, começando por um jogador que não é tão conhecido da torcida. O CSA trouxe vários jogadores conhecidos da torcida, tanto do CSA quanto do rival. Então vamos começar por um nome desconhecido, mas que entre os desconhecidos, os menos conhecidos que o CSA anunciou, acho que vai ser uma das possíveis boas surpresas no elenco do Azulão, que é o meio-campista Rafinha. O Rafinha, ele tem 24 anos, é um jogador jovem ainda, é um jogador ainda que tem muito a evoluir dentro do futebol, ainda tem muito potencial, mas vamos falar primeiro de tudo da última temporada do Rafinha. Na verdade, das últimas 2 temporadas ele jogou no Grêmio Prudente, lá do interior de São Paulo. Nessa última temporada, ele jogou por lá, fez 30 jogos, 3 gols, disputou o Paulista A3 e a Copa Paulista. Bom, você tá vendo esses números aí na sua tela, vendo os times que ele passou, uma grande maioria do interior paulista, noroeste, ferroviária, passou pela base do Corinthians, jogou também no Penapolense, oeste, enfim, você tá vendo aí no geralzão. Esses últimos 2 anos dele no Grêmio Prudente foram bons. Obviamente, disputam competições menores, Paulista 3, Copa Paulista, mas foram bons anos. Foram tão bons que já teve até a possibilidade, por muito pouco, o Rafinha não foi negociado para ser comprado pelo futebol sueco. Não foi revelado o nome do clube, mas quase o Rafinha sai do Grêmio Prudente diretamente para a Europa no futebol sueco. E falando mais friamente sobre o Rafinha. Rafinha é um meio-campista muito estilo clássico. Um meio-campista ali que busca o passe, ele é um cara muito articulador, um cara que busca esse passe, tem ali uma afinidade com a bola, não é um jogador muito grosso, não é um jogador, como a gente fala na gíria aqui no Nordeste, né, brucutu, é um cara que tem uma proximidade com a bola, gosta de ter ela no pé dele, é um cara que busca esse passe, como eu falei, mas um cara que também busca a finalização, bom finalizador, tem a bola parada, isso é muito importante, é cobrador de falta, fez gol de falta já na carreira recentemente, cobrador de pênalti, escanteios, é um meio-campista muito clássico. Acho que tem algumas boas virtudes, tecnicamente falando, com a bola no pé. Acho que também tem uma ótima virtude sem a bola no pé, que é a marcação alta. É um cara que marca muito bem quando a marcação é alta, um cara que rouba muitas bolas ali no primeiro terço do campo. Enfim, mas também tem os seus defeitos. Acho que o Rafinha precisa de um pouco mais de velocidade. Com a bola no pé, até um cara dinâmico. É um cara que consegue um dinamismo legal, mas acho que falta um pouco de velocidade, falta um pouco da parte física para ele, para embates físicos. Acho um jogador meio frágil ali no meio campo, mas tecnicamente não é um jogador ruim. Não joga, não disputa grandes competições, vai ter vários testes de nível esse ano. Vai jogar uma Copa no Nordeste, querendo ou não, já na pré-Copa ou na fase de grupos, que é um nível um pouco mais acirrado do que um Paulista 3. Vai jogar uma Série C, que é um nível muito acima de um Paulista 3, de uma Copa Paulista. Então, vai ter um impacto ali de nível. Vamos ver como ele corresponde. Mas, tecnicamente, com a bola no pé, não acho o Rafinha um jogador tão ruim. Eu acho que pode ser uma das poucas surpresas aí. O CSA trouxe vários jogadores do interior de São Paulo, trouxe uma leva gigante de jogadores aí do interior paulista, mas, querendo ou não, dá para ter bons achados nesse mercado. É muito recheado esse tipo de mercado. Eu acho que o Rafinha foi uma boa aposta, mesmo o torcedor do CSA não conhecendo ele muito bem, beleza? Agora vamos já pular para os nomes conhecidos. O CSA anunciou 2 nomes conhecidos, um já foi mais ídolo do que ele é hoje e outro é um pouco ídolo também. Eu acho que até consideravelmente ídolo do CSA, um jogador que a torcida tem muito na memória afetiva, mas vamos começar pelo Jean Kleber.
Jean Kleber, que é volante, 33 anos, já vem para sua terceira passagem no CSA, jogou lá em 2016, a primeira passagem dele que ele jogou bola pra caramba. O Jean Kleber, naquela primeira passagem dele, todos os times do Nordeste queriam ele. Na época eu me lembro que até o CRB queria tirar ele do CSA, tinha time de Pernambuco, time da Bahia, mas ele acabou indo pro futebol português. Depois jogou nas temporadas 2009 e 2020, uma passagem um pouco mais longa, e agora vai para sua terceira passagem. Bom, no Jean Kleber não precisa falar muito, porque nos últimos 8 anos, por incrível que pareça, eu peguei aí alguns times que vocês estão vendo na sua tela, times que ele jogou lá no início da carreira, América de Natal, Ceará, Botafogo da Paraíba, mas nos últimos 8 anos, nas últimas 8 temporadas, desde 2016, obviamente, ele só jogou em 3 times. O Jean Kleber sai do CSA, vai para o Marítimo, vai para o Avaí, depois volta para o Marítimo, vem para o CSA, volta para o Avaí novamente, é devolvido de empréstimo no Marítimo, até retornar novamente ao time do CSA. Então, nos últimos 8 anos, ele jogou praticamente só em 3 times. Marítimo, de Portugal, o Avaí, que era onde ele estava, e o CSA. O Jean Kleber, eu acho que tem muitos torcedores que ainda ficam com aquela memória dele de 2016, de um cara dinâmico, um cara de explosão, de força física e tudo mais, mas o Jean Kleber, depois da lesão dele do joelho, que é uma lesão bem conhecida, ele já falou algumas vezes disso, se transformou em outro jogador um pouco mais de cadência, um jogador um pouco mais de marcação, sempre foi de marcação, mas um cara que segura mais na posição, não pisa tanto no ataque como ele apareceu aqui no CSA, com aquele dinamismo todo, aquela imposição física, aquela velocidade que ele tinha. Tecnicamente não acho o jogador dos piores, mas o que eu enxergo do Jean Kleber, eu não vou me estender tanto porque o Jean Kleber já passou aqui várias vezes e vocês, torcedores do CSA, conhecem. O que eu queria passar de mensagem sobre o Jean Kleber é que talvez seja a última chance do Jean Kleber voltar a ser um cara importante no CSA. Acho que o torcedor do CSA se apega demais àquela memória afetiva do Jean Kleber na melhor fase da carreira dele, quanto que foi naquele CSA do Oliveira Canidé. Então, eu acho que o torcedor do CSA precisa criar essa consciência que talvez o Jean Kleber não seja mais aquele jogador tão destaque individualmente do que ele já foi um dia. Obviamente, tem alguma utilidade, é um cara que pode encaixar ali como um segundo volante, se o time quiser jogar um pouco mais na marcação, é um cara que tem um bom primeiro passe, mas a intensidade dele era o carro-chefe do Jean Kleber, uma coisa que ele não tem já faz algum tempo. Até mesmo essa foto que eu coloquei aí, até os cabelos dele que são meio que um uniforme lendário dele nessa camisa, esse cabelo, ele mudou muito com o decorrer da carreira, tanto por questões de lesão, como também questão dele ter mudado jogando fora do país, jogando em outros tipos de mercado, outros tipos de futebol. Então assim, o que eu quero passar o Jean Kleber ainda é um jogador que pode ser importante, tem 33 anos, não é mais nenhum garoto, não é aquele cara de 8 anos atrás, um cara de 25 anos, então no seu auge físico, é um jogador bem diferente. Então, torcedor do CSA, eu sei que vocês gostam do Jean Kleber, grande parte, mas não espere aquele Jean Kleber tão imponente fisicamente, tão imponente tecnicamente quanto da primeira passagem. Um jogador que mudou demais e, por questões de idade, por questões físicas, é um jogador com completamente outras características do que ele já foi um dia. Beleza? Outro ídolo, esse aí é um ídolo, acho que um pouco mais recente do CSA. Eu não sei se eu falo dele logo, eu vou deixar ele pro final. Vou deixar ele pro final porque eu acho que é uma contratação que o torcedor do CSA se empolgou muito. Então vou deixar pro final. Atacantes, que foi algo que o time do CSA, o torcedor do CSA questionou muito, quantidade de atacantes, tinha contratado pouco, deu aquele BO todo, aquele problema com o Bruno Santos que chegou, tinha a cláusula de liberação para o futebol japonês, se apresentou no dia, foi embora no outro, eu acho que é a contratação mais relâmpago da história do CSA. Mas vamos para os atacantes que o CSA trouxe 2 centroavantes de área. Um é o Thiago Marques. Thiago Marques, jogador que fez a última temporada pelo Criciúma, subiu da Série B para A. Última temporada, 12 jogos, 2 gols, disputou apenas a Série B pelo Criciúma, passou boa parte do início da temporada machucado lá pelo time dos Carvoeiros, por isso não jogou tanto. Mas vamos lá, a carreira do Thiago Marques está aí na sua tela, tem algumas boas passagens aí por Curitiba, Ponte Preta, enfim, você está vendo. Vou destacar uma ótima passagem dele pelo futebol coreano, que é esse time aí depois do Juventude, eu esqueci o nome, me perdoem, mas Thiago Marques viveu uma grande fase no meio da sua carreira, futebol coreano, teve ali uma boa experiência fora do país, mas vamos falar um pouco das características do jogador. Bom, centroavante muito alto, um cara que tem um físico mais de ser veloz do que ser forte,
Acho o Thiago Marques um cara que é a cara da Série C. Por quê? Um cara que é bom no jogo aéreo, é um cara que gosta dessa bola parada, é um cara que consegue ter algum traquejo com a bola fora da área também para ajudar quando o jogo está um pouco mais complicado. Tem ali um problema de velocidade, não acho um cara tão rápido, fisicamente é um jogador alto e magro, mas tem ali uma utilidade bacana na Série C. Principalmente que o que eu observei na Série C, principalmente observando esse último ano, muitos jogos emperrados, pelos quais o resultado era definido pela bola parada, pela bola aérea, um lance isolado, e eu acho que o Thiago Marques pode ser um cara que ajude nesse quesito de bola parada. É um cara que vem bem por cima, é um cara que consegue jogar com essa bola um pouco mais alçada na área, então é uma característica de jogador interessante para a Série C. Não acho que tecnicamente seja o cara diferenciado, mas para a característica das competições que o CSA vai disputar, até mesmo a Copa do Nordeste, indo jogar nos interiores aí um pouco mais acima da gente, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, que geralmente são jogos que os campos são ruins e que são definidos nesse tipo de bola, acho um cara muito útil. Então o Thiago Marques aí não me encanta tecnicamente falando em quesitos de drible, quesitos de pivô e quesitos de ser um cara tecnicamente acima da média, mas a característica de jogo dele, eu acho que encaixa com a utilidade que o CSA precisa ter dentro dessas competições, beleza? Outro atacante, que também é de área, mas já jogou em várias posições. Mais um que entra para a lista de que pula o muro, entre aspas, né? Sai do CRB diretamente para o CSA. Tem a lista aí de alguns jogadores. Eu acho que eu me lembro também do Diego Clementino, que fez o caminho inverso, né? Saiu do CSA para o CRB diretamente falando. Tem vários que passaram pelos dois, mas diretamente é um grupo seleto. E aí o Rômulo entrou nesse grupo seleto de jogadores que saíram diretamente de um rival para o outro aqui em Maceió. Saiu do lado vermelho para o lado azul. Bom, última temporada do Romulo, obviamente vocês viram ele aqui no CRB, mas ele começou o ano no Avaí. Foram 26 jogos, 2 gols e 3 assistências. Disputou Catarinense e Série B. Ele disputou apenas 2 jogos pelo Avaí ano passado, o resto todos pelo CRB e todas essas estatísticas aí de 2 gols e 3 assistências pelo Galo. Tá aí a carreira do Romulo, cara que rodou pouco. Artsu, Avaí, jogou boa parte da sua carreira no Avaí, quase toda a carreira ele jogou no Avaí, jogou fora do país. Tem aí, ele jogou no Al Ittihad, só que um Al Ittihad que não é aquele que vocês estão vendo com Benzema, com Romarinho, com Gadiardo, é outro Al Ittihad. E jogou, obviamente, a última temporada no CRB. Bom, se você for falar com o torcedor do CRB, muitos vão falar que o Rômulo é um cara que não serviu para o CRB em boa parte da sua passagem. E concordo, assina embaixo. Se vocês pegarem meus vídeos antigos, eu fui um grande crítico ao Rômulo na utilidade que ele tinha no elenco do CRB, em comparativo com o que ele tinha de concorrência ali no elenco, como o Anselmo Ramon, ao nível da Série B e do que o CRB precisava. Fez uma grande partida, uma partida que ele comeu a bola, que foi contra o Ceará, jogou pra caramba. Peguem esse vídeo aí, vocês vão se empolgar a partida dele contra o Ceará. Mas qual é a realidade do Rômulo, na minha opinião? Tecnicamente falando, bola no pé. Jogador limitado, jogador que até tem ali um bom pivô, consegue girar bem para abrir o jogo, mas toma muitas decisões equivocadas, gosta de chutar na hora que não é para chutar, gosta de acelerar o jogo com a bola no pé quando não é preciso. É um cara que às vezes ele pensa na primeira coisa que fazer e aquela primeira coisa se torna a única opção. Então se o Rômulo pega a bola e fala assim, eu vou arrancar, ele arranca e pronto. Ele pega a bola e processa. Eu vou chutar. Ele chuta e pronto. Parece um cara que não considera muitas outras opções. Então, eu acho que às vezes falta inteligência na tomada de decisão do Rômulo. Tecnicamente, também não vejo nada demais nele. Não acho um grande finalizador, um grande cabeceador, um grande driblador. Mas tem uma coisa no Rômulo que é muito importante. Muitos treinadores gostam e eu acho que é muito útil na Série C. É um cara com uma força de vontade, um empenho tático, uma entrega em campo absurda. Se a gente for falar aqui de um atacante tático, um atacante que vai ajudar na marcação, que vai acompanhar a lateral, que não se incomoda de jogar pelo lado direito do campo, não se incomoda de jogar pelo lado esquerdo do campo, não se incomoda de jogar enfiado no miolo de zaga para disputar essa bola fisicamente, é o Rômulo. Fisicamente ele é um cara que tem boas valências, muito rápido, muito forte, um cara que aguenta o jogo todo praticamente no mesmo ritmo, na mesma pace. Então ele começa o jogo de uma direção e ele continua jogando na mesma velocidade. Isso é uma coisa que tem muita utilidade numa Série C.
muitos jogos de Série C são definidos, porra, no embate físico, na disputa, no ombro a ombro, no corpo a corpo. São jogos feios, são jogos ruins, e vocês sabem disso, torcedor do CSA, vocês sabem que eu não tô mentindo. Tem jogo da Série C que é puxado de você assistir, de você transmitir, de você comentar, e muito por causa disso, porque são jogos brigados, são jogos que o embate físico é muito grande. E o Rômulo é um cara que consegue acompanhar esse embate físico, é um cara que consegue acompanhar esse processo aí de ritmo de jogo. Então eu acho um cara que não me enche os olhos tecnicamente, eu acho que a torcida do CRB não vai sentir saudade, eu também acho que não é um jogador que depois do CRB tem um mercado tão grande, mas, porém, entretanto, todavia, acho que dentro da limitação dele consegue ter uma utilidade bacana dentro desse elenco do CSA. Então, considere o Rômulo aí um cara que vai se dedicar muito, que vai dar até o último pingo de suor pela camisa do Azulão, beleza? Bom, já chegando aqui nas últimas, nós temos um zagueiro. Um zagueiro, estamos falando muito de atacante, mas temos um zagueiro, Thiago Lopes, outro Thiago aí que foi anunciado pelo CSA, jogador que era da Ponte Preta, jogou toda a sua vida na Ponte Preta, jogador novo ainda, jovem, ainda na faixa, na casa dos 20 anos, jogou na Ponte Preta, jogou na última temporada 11 jogos, fez um gol, jogou o Paulista 2 e a Série B. Bom, Thiago Lopes, sendo bem objetivo mesmo, é um jogador assim que não tem muito arrudeio. Zagueiro bom na antecipação, zagueiro bom no jogo aéreo. Tem um problema ali de recomposição, acho que precisa ser um zagueiro um pouco mais veloz, um zagueiro que não tem uma saída de bola refinada, vai tocar ali para quem está próximo, lateral próximo, zagueiro próximo, volante próximo, mas acho fisicamente um zagueiro que nas valências de zagueiro, principalmente o jogo aéreo, ele é completo. Antecipa bem de cabeça, consegue tomar espaço com o corpo, é um cara bom na bola aérea, tem também uma característica legal que é a presença na grande área ofensiva, é um zagueiro que faz gols, então isso aí é muito legal, porque você tem aí mais uma arma na bola parada, e reforçando, bola parada na Série C é fundamental, então é uma boa peça o Thiago Lopes. Acho que tá vivendo a sua primeira experiência fora da Ponte Preta, acho que é um zagueiro que ainda pode evoluir, fisicamente no quesito velocidade, tecnicamente no quesito saída de bola, acho que também embates por baixo, no chão, precisa melhorar também, então Thiago Lopes é um zagueiro que tem muito potencial, é mais um jogador que entra nesse hall de jogadores que tem um potencial para evoluir dentro do CSA no ano de 2024, beleza? E aí para fechar, e aí para você, torcedor do CSA, dar uma acalentada no seu coração, um ídolo, um cara que tem um carinho especial pelo torcedor azulino, um cara que teve uma grande fase aqui jogando no CSA, Niltinho. Niltinho retorna ao CSA, a torcida do CSA eu vi muito empolgada nas redes sociais, a torcida do CSA muito feliz com o retorno do Niltinho, e de fato aquela memória afetiva que o torcedor do CSA tem com o Niltinho lá de 2018 é muito bacana. Niltinho saiu aqui do CSA para jogar em Portugal, no meio daquela temporada de 2018, voando. Niltinho era um dos principais jogadores daquele time do CSA de 2018, fazia aquele lado direito ali junto com o Ferrugem de uma maneira excepcional, cara que viveu grande fase, mas vamos vir para a realidade do Niltinho. O Niltinho, depois que saiu do CSA, eu fiz questão de fazer isso para fazer esse percurso aí, para vocês saberem como foi a jornada do Niltinho durante esses anos. Saiu e foi jogar no Deportivo Chaves, com boas temporadas lá, passou 2 temporadas na Ponte Preta, foi pro Náutico, depois foi jogar fora do país novamente, e rodou aí mercados alternativíssimos. Tanto que nessa última temporada jogou em 2 países muito alternativos de futebol. Ele jogou nesse primeiro time aí vermelho com amarelo, que foi lá na Macedônia. Jogou na Macedônia e depois se transferiu para Malta. Ou seja, jogou a temporada 22-23, 23-24, já era o início dessa temporada do futebol europeu, em times da Macedônia e de Malta. Bom, o que eu posso falar do Niltinho nesse último ano jogando na Macedônia em Malta? Os números estão aí na sua tela, jogando 17 jogos fazendo gol, tem até os nomes dos times. O primeiro nome eu não me arrisco nem a pau, mas o time de Malta é o Valletta. Bom, Niltinho nesse mercado alternativo Macedônia e Malta. O nível técnico de Macedônia e Malta vocês já podem imaginar. Mas o que eu acho que vai acabar sendo mais prejudicial ao Niltinho se chama ritmo de jogo.
O ritmo de jogo na Macedônia e Malta, pelo menos o que eu pude observar do time dele, não deu para achar somente lances isolados do Nilton, mas deu para observar alguns jogos, alguns embates dos times deles lá na Macedônia e Malta. É um ritmo de jogo muito lento, que não exige tanto de velocidade, que é uma característica fundamental no jogo do Nilton. Então, Nilton a gente conhece. Como é que o Nilton joga? Extremo pela direita, puxando para o meio, bom finalizador, cara do 1 contra 1, também gosta de servir seus companheiros, faz bem um movimento ali, saindo da ponta direita para o meio, para abrir espaço para o lateral que vem passando, mas acredito eu que vai demorar pelo menos algumas semanas, um mês, para o Nilton pegar um ritmo de fato aqui do futebol brasileiro. Até a gente falando em característica desse início de ano. Time do Nordeste, Copa do Nordeste, Campeonato Alagoano, tem muita correria. Tem muita. Aqueles jogos na doidice, né? Que é muito mais corrido do que jogado. O Rogério Corrêa também gosta de jogar na intensidade, gosta de jogar nessa transição rápida. E o Nilton, na minha opinião, vai sofrer um pouquinho nesse início para acompanhar esse ritmo, porque não estava sendo exigido tecnicamente lá em Macedônia e lá em Malta. Até acredito eu que alguns jogadores brasileiros nesse tipo de mercado caem no conforto. Acho que se o Nilton tivesse um empenho um pouco maior, até fariam alguns números melhores lá nesses times. Mas, torcedor do CSA, não espere que o Nilton chegue já tendo o mesmo impacto que ele teve quando chegou em 2018. Tá mais velho, tá um pouco mais experiente, tá um jogador que mudou um pouco sua forma de jogar, um cara que joga com um pouco mais de inteligência, com menos físico e mais inteligência, correndo na hora certa, e vem desse futebol bem ruim, bem abaixo tecnicamente, com um ritmo de jogo muito degradante para um cara que quer jogar num alto nível ou num nível consideravelmente bom aqui no Brasil. Então, eu entendo a empolgação do torcedor, entendo que é um ídolo voltando, mas esperem, não queiram um Nilton impactando esse CSA logo de cara, não queiram um Nilton sendo um jogador absurdo logo de cara. Vamos esperar, vamos dar um tempo ao Nilton, um mês, 2 meses, até ele pegar um ritmo legal, pegar forma e ver qual vai ser o desempenho do Nilton no CSA, beleza? Agora, nesse momento, eu acho que fisicamente ele vai ter aí um impacto em relação ao nível que ele estava jogando e o que ele vai jogar agora na Série C e pré-Copa do Nordeste, Campeonato Alagoano, pela equipe do Centro Esportivo Alagoano, o Azulão, o CSA. E essa é a minha análise aí desses últimos contratados do CSA. Acredito que o CSA não vai contratar mais. Se contratar mais é um pontual ou outro. Imagina que só mais para perto da Série C. E se você gostou desse vídeo, eu agradeço. Por favor, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sino das notificações para não perder nenhum tipo de conteúdo dessa maneira. Se você também gostou desse conteúdo e quer que outras pessoas vejam, compartilhe esse link no grupo do Racha, no grupo da família, quem for torcedor do CSA. Enfim, muito obrigado pela sua audiência mais uma vez. Te espero aqui nos próximos vídeos, também nas minhas outras redes sociais com os conteúdos exclusivos e também com as atualizações sobre as coberturas esportivas. E, novamente, muito obrigado pela sua audiência. Tchau!